Olá, crianças! Estou aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor juntos. O tema dessa semana é sobre hospitalidade e generosidade. Eu trouxe um versículo para compartilhar com vocês, que está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 13. Eu trouxe duas versões da Bíblia para a gente estudar. Então, a primeira é na versão linguagem de hoje, tá bom? Então, diz assim: repartam com os irmãos necessitados tudo o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Essa é na linguagem de hoje. Na versão NAA, diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem a hospitalidade. É a mesma coisa, só muda algumas letrinhas, né? Mas quer dizer a mesma coisa, quer dizer que nós devemos nos preocuparmos com o próximo, né? Precisamos ajudar aqueles que necessitam e precisamos também receber muito bem as pessoas em nossas casas. Precisamos ser hospitaleiros, né? Receber bem, com alegria, disponibilidade. Precisamos exercer isso na nossa vida cristã. Bom, vocês se lembram que no último vídeo nós aprendemos mais sobre Paulo e aprendemos que Paulo fez várias viagens missionárias. Então, Paulo passou por algumas cidades. Uma das cidades foi Atenas. Lá em Atenas, quando Paulo pregou o evangelho, as pessoas não deram atenção, não queriam saber, não deram nem um pingo de atenção ao que Paulo estava falando, que Paulo estava pregando. Depois disso, Paulo seguiu para uma outra cidade, chamada Corinto. Nessa cidade, as pessoas não amavam a Deus, não queriam saber de Deus. Mas Paulo conheceu um casal chamado Priscila e Áquila. Este casal, eles estavam vindo da Itália, e eles eram judeus. Lá na Itália, o imperador Cláudio, ele estava expulsando todos os judeus da Itália. E eles saíram de lá e foram para essa cidade chamada Corinto. Gente, esse casal foi um casal tão abençoado porque eles tinham algo em comum com Paulo. Paulo, vocês se lembram que a profissão de Paulo era fabricar tendas? Paulo construía tendas. E esse casal também construía tendas. Eles também construíam tendas. E aí, o que aconteceu? Eles conheceram Paulo e eles foram hospitaleiros com Paulo. Eles ofereceram a casa deles lá em Corinto para que Paulo ficasse hospedado e que Paulo pudesse pregar o evangelho. Paulo, todos os sábados, ele ia à sinagoga ensinar e pregar o evangelho e aprender também, né? Você sabe o que é sinagoga? Sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem, é a igreja dos judeus, onde eles se reúnem para estudar a palavra. E Paulo ia todos os sábados. Só que algumas pessoas não gostavam de Paulo, porque Paulo, ele falava sobre o amor de Deus e falava sobre Jesus, o Filho de Deus. E muitos judeus, eles não acreditavam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. E essas pessoas, elas tinham raiva de Paulo, elas não queriam ouvir o que Paulo falava. Mas este casal, Áquila e Priscila, eles receberam com muito carinho Paulo na casa deles. Depois disso, Paulo seguiu viagem. Paulo foi para outra cidade chamada Éfeso. Nessa cidade, Paulo não foi sozinho. Paulo foi acompanhado dos seus amigos, Priscila e Áquila. E lá Paulo continuou pregando o evangelho. Depois Paulo seguiu viagem, mas Priscila e Áquila, eles permaneceram nessa cidade chamada Éfeso. Quando eles estavam lá nessa cidade, chegou um homem chamado Apolo. Apolo era conhecedor do evangelho. Apolo sabia, ele estudava a palavra, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Mas sobre Jesus ele conhecia pouco, porque o que ele conhecia era somente o que João Batista havia pregado.
Mas com a ajuda de Áquila e a ajuda de Priscila, Apolo pôde conhecer mais sobre o Evangelho, porque eles ensinaram a Apolo sobre Jesus, falaram mais sobre Jesus, estudaram a palavra juntos. Então, nós temos como exemplo aí este casal, que receberam muito bem Paulo e também Apolo. Eles foram generosos com Apolo. Eles compartilharam com Apolo o que eles sabiam de Jesus. Então, através da vida desse casal, nós podemos aprender mais sobre o amor de Deus. Nós podemos aprender mais como nós devemos ser e como devemos exercer a nossa vida cristã. Crianças, nós devemos ser mais e mais generosos. Nós devemos ser mais e mais hospitaleiros em nossas casas. Receber muito bem as pessoas que nos visitam. Vocês se lembram quando o pastor recebe um missionário e ele pergunta: quem pode receber esse missionário na sua casa? É neste momento também que nós devemos ser hospitaleiros, receber muito bem o missionário que está em viagem pregando o evangelho, assim como Priscila e Áquila fizeram com Paulo. Nós também devemos exercer esta hospitalidade e esta generosidade também. Bom, espero que vocês tenham aprendido mais com a vida de Paulo, com a vida de Áquila, com a vida de Priscila e com a vida de Apolo também. Bom, eu tenho um desafio para vocês nessa semana. Nós vamos fazer uma lista de como nós podemos ser generosos, de como nós podemos ser hospitaleiros na nossa vida diária, tá bom? Faça uma lista. Quanto mais coisas você colocar, melhor, porque na salinha nós vamos compartilhar isso. O que eu posso fazer para ser mais generosa na minha vida diária, na minha vida cristã? O que eu posso fazer para ser mais hospitaleira na minha vida diária? Tá bom? Fica com Deus. Nós vamos a fazer uma oração agora em agradecimento ao Senhor por este ensino e também pedindo ao Senhor que nos ensine a ser mais generosos. Tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este ensinamento aos nossos corações, às nossas vidas. E nós te pedimos, amado Jesus, que nos ensine a ser mais generosos nas nossas vidas diárias, na nossa vida cristã, na nossa caminhada contigo, ó Pai. Ensina-nos, Pai, a ser mais generosos. Ensina-nos a praticar a hospitalidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nos encontramos na nossa salinha virtual. Um grande abraço e fiquem com Deus.